Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Também espero que o áudio esteja ok. Já recebi a confirmação. Então, hoje nós vamos refletir sobre o tema da legítima defesa, especificamente sobre o aspecto de coletivo, em que envolve várias pessoas. No momento, estamos, presenciando, sempre ocorreu na humanidade, mas no momento estamos presenciando uma guerra aqui na Europa. Isso naturalmente levanta questões, reflexões sobre o que é que podemos extrair do espiritismo, dos ensinamentos dos espíritos superiores. É possível refletir acerca de um direito de defesa, né, por parte do país que se vê invadido. Então, tendo feito essa introdução, vamos aqui abordar que existem foi feita uma classificação no Livro dos Espíritos, na questão 648, em que Allan Kardec perguntou o que é que achava, o que é que os espíritos pensavam sobre essa classificação de 10 leis naturais. Os espíritos disseram que essa era a classificação de Moisés, sim, que era uma classificação boa, porque abrangia vários aspectos, muitos aspectos, todas as circunstâncias da vida. Não é uma classificação que tem algo de absoluto, enfim, é uma classificação que deve ser vista com relatividade, é possível fazer outras classificações das leis naturais. E, mas disse uma coisa importante os espíritos principalmente na parte final dessa questão, 648 do Livro dos Espíritos, que foi o seguinte: disseram, a última lei, eles estavam se referindo à lei da justiça, amor e caridade. Eles disseram que essa última lei, justiça, amor e caridade, ela é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual. E disse ainda, acrescentou, que ela resume todas as outras leis. Então, sob essa perspectiva, podemos até fazer aqui uma outra imagem, né, mostrando, destacando a importância, né, dessa lei de justiça, amor e caridade. Porque todas as demais leis devem ser vistas sobre essa grande lei, esse grande princípio maior, essa lei maior da justiça, amor e caridade. Porque se nós não tivermos em vista que todas as leis, né, devem estar adequadas a essa lei da justiça, amor e caridade, teremos mais, né, chances de fazer interpretações que não são tão adequadas. Então, Allan Kardec perguntou aos espíritos, e aqui, né, continuamos no Livro dos Espíritos, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta dos espíritos foi o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Aqui é dito a regra, né, o princípio, né, o direito à vida, o direito de todos de estarem reencarnados. Estão falando aqui, naturalmente, do direito de estar reencarnado, né, num corpo material, porque sabemos, né, de acordo com o espiritismo, que a vida ela continua. Então, estão falando aqui num aspecto mais específico, né? Todos nós, a partir do momento que reencarnamos, temos o direito de estar reencarnados, e os outros não têm o direito de, né, atentar contra o nosso corpo material, sob pena de violar esse direito natural. Então, pergunta Allan Kardec em seguida a isso, se é crime aos olhos de Deus o assassinato. E os espíritos responderam que é um grande crime, atenta contra. Pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência, seja essa existência, né, de uma expiação, o que quer dizer, seja nós estivermos resgatando, né, determinadas pendências que deixamos no passado, chamamos de expiação,
fizemos algum mal, né, a gente vai passar por um sofrimento para aprender a não fazer mais aquele mal, ou pode ser uma existência de missão, né, cumprir uma elevada um elevada objetivo, né, de aperfeiçoamento das pessoas que estão ao redor de nós, da sociedade. E pode ser, claro, também um misto, né, tanto de fazer algo de importante, né, todos nós, de certo modo, temos a missão, os objetivos, e pelo nosso nível evolutivo também temos muitos resgates a fazer, né, como sabemos, tem a classificação dos mundos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte em que se fala que há muitas moradas na casa do meu pai, foi a parte que Jesus falou no Evangelho sobre esse tema. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando aborda esse capítulo, vai se explicar, né, que estamos aqui no planeta em que os espíritos, fazendo a classificação de cinco níveis de planeta, estamos no penúltimo nível, ou seja, estamos num nível pouco elevado, porque o quinto nível é o pior de nível evolutivo, nós estamos no quarto. Então, naturalmente, estamos aqui ainda fazendo os resgates de situações que nós criamos no passado, que fizemos o mal. E pergunta-se aqui na questão 747 do livro dos Espíritos também, se é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassinato. Os espíritos vão explicar que não, depende da intenção. Né? Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Existe uma, um nível muito grande de variação da intensidade, né, da motivação, e que enquanto aqui na justiça terrena temos grande dificuldade, né, de se saber qual foi a intenção, o nível de intensidade de determinada conduta, na justiça divina, isso é levado em conta e é possível saber. Então, começa-se aqui, nessa pergunta que Allan Kardec colocou, a ponderar, a haver a ponderação sobre o direito à vida, né? Mas tudo bem, o direito à vida, ele é muito importante, é o primeiro direito. Mas se dois direitos à vida estiverem em, em risco e só for possível, digamos, salvar um dos sujeitos que tem esse direito à vida. Nesse caso, ele perguntou aqui com relação à gravidez de risco. Ele pergunta: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Então, haveria, haverá crime, né, se ocorrer o aborto para salvar a mãe, tendo em vista que se continuar com a gravidez, muito provavelmente a mãe vai morrer. Então, os espíritos, já é uma questão aqui que exige uma reflexão maior, né? Claro, os espíritos já responderam para a gente, os espíritos evoluídos, mas que já vem aqui trazer mais questões complexas, e os espíritos nos respondem: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, nesse caso, existe um espírito que já está reencarnado, que é o da mãe, existe um outro espírito que está em processo de reencarnação, que é o espírito do feto, que está em desenvolvimento na barriga da mãe. Então, ambos têm o direito à vida, nesse caso, né, o corpo, mas, tendo em vista a ponderação, né, que não é possível manter as duas vidas, então se dá prevalência à reencarnação que já está consolidada, já existe, que é a da mãe, em detrimento da criança que ainda não está formada. Ou seja, é necessária aí uma ponderação, né, de outros fatores para se chegar a uma conclusão, como e os espíritos aqui demonstram isso pela resposta.
Também uma outra questão que também leva a uma reflexão sobre situações em que a vida, de uma pessoa, de ou melhor, de 2 pessoas, não podem ser mantidas e tem que se escolher entre um e outra, digamos assim, foi nessa questão de salvar, se sacrificar pela vida de outrem. Então, na questão 951 do Livro dos Espíritos, perguntou Allan Kardec: "Não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a outrem? Ou não é para salvar a outrem, mas é para ser útil aos seus semelhantes?" E aí, os espíritos respondem que isso é sublime, conforme a intenção. Então, sendo a intenção sublime, né, baseada no amor, na caridade, então isso é algo, não disse nem que isso é bom, isso é sublime, isso é algo realmente que, né, talvez por padrão aqui, nosso padrão evolutivo geral da humanidade na Terra, é algo que, impressiona, né, impressiona o nosso quando situações dessa, porque já é um espírito que está com um nível, né, evolutivo bem, desenvolvido. Então, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio, vai esclarecer os espíritos. Então aqui é uma reflexão interessante, porque ambos têm a vida, né, aquele que vai ajudar e aquele que é ajudado. E nenhuma vida ali é melhor do que a outra, mas, eh, o fato de o sujeito que vai auxiliar, ele tá preenchido de amor, preenchido do sentimento da caridade, isso torna sublime. Então, não vai ser considerado um suicídio, vai ser considerado uma atitude, né, de muito mérito, que mas os espíritos deixam claro, né, sabendo o nosso estágio evolutivo aqui na Terra, ele vai dizer: "Mas Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil, e não pode ver de bom grado, se tem um orgulho a manchá-lo." Se tem e ele complementa aqui, se tem algum interesse por trás, ele diz o seguinte: "Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus." Então, aqui ficou visto também a necessidade sempre de ponderar, né, porque em princípio poderia se pensar: "Ah, mas se a vida vale o mesmo, né, mas vale talvez como pensando que o que está em risco, o que não está em risco, melhor dizendo, né, deve tentar preservar o seu corpo, em vez de ajudar o outro, não deveria fazer isso, não deveria buscar ajudar. Mas aí depende da intenção. Se a intenção for o amor, a caridade, isso torna a atitude sublime, isso torna um sacrifício, que demonstra o grau evolutivo do espírito. Pronto, então já se aproximando mais do tema da legítima defesa, foi preciso essa introdução para a gente ir vendo, né, a base, né, que é o direito à vida. Então e também a necessidade de ponderar o direito à vida, né, que vai às vezes acontecer um conflito aparente, né, existe um direito à vida, também existe outro direito à vida, e que não é possível manter os 2. Então é necessária a ponderação, como percebemos nessas 2 questões anteriores. Então, quando Allan Kardec pergunta: "Em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassino?", então, vai responder aqui os espíritos: "Só a necessidade o pode escusar." Então, é muito importante, logo que no início ele deixa claro, só necessidade, né, não é a gente utilizar qualquer subterfúgio, né, qualquer situação, ter o nosso orgulho ferido, nosso egoísmo, e já vou, me utilizar, né, de ideias, de violentas, de camufladas de legítima defesa. Não, né, isso é algo, é só necessidade, é só necessidade. É algo último recurso, né, primeiro
junta-se todos os recursos, possíveis que para se resolver qualquer situação. Aí vem mas, ele continua, né, só a necessidade pode excusar, mas, desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, reforçando aí nessa parte, nessa segunda parte, que deve ser uma última opção. E aí, com relação à guerra, vai dizer o seguinte: tem um homem culpa dos assassinatos que pratica durante a guerra? Ah, os espíritos respondem o seguinte: não, quando constrangido pela força. É o princípio, né? A responsabilidade da gente, ela existe na medida do nosso livre-arbítrio. Se é algo forçado, não houve a intenção, não houve o livre-arbítrio, não há, digamos, a culpa, a responsabilidade. Mas isso tem que ser caracterizado numa situação dessa, né? Se a pessoa vai querendo, né? Em dúvida, vai de acordo com a intenção, é definida a culpa, né, pelas leis naturais. E ele detalha, mesmo que a pessoa vá constrangido pela força sem querer, é culpado pelas crueldades que comete. E complementa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Ou seja, vai dizer aí que mesmo na guerra não deve ser olvidado os bons sentimentos, o sentimento de humanidade. Porque todo sentimento que não está baseado no amor, num bem maior, no bem para com o próximo, amar o próximo como a si mesmo, ele vai ser levado em consideração no sentimento de culpa, né, da pessoa, assim como nas leis naturais que se aplicam a cada um de nós. E parece logo um tanto algum paradoxo, né? Mas como poderia numa guerra, né, eh, manter um sentimento de humanidade elevado, né? Justamente é desafiante, né, para o nosso estágio evolutivo é desafiante. Esse é um dos grandes problemas da guerra, que no nosso estágio evolutivo temos, muita dificuldade em manter um padrão elevado, né, de sentimento de humanidade. Inicia a guerra, e ainda mais quanto mais próximo da guerra a pessoa estiver, né, talvez mais ainda influenciável fica, no sentido de criar sentimento de ódio, sentimento de raiva, né, querer, vingança. Então, isso é o grande problema da guerra, né, que vai alterando os sentimentos das pessoas envolvidas e da humanidade como um todo, as pessoas que não, né, não tomarem cuidado para prestar atenção aos próprios sentimentos, e acaba arrastando muitas pessoas para fazer coisas que não faria se não fosse em um ambiente, coisas cruéis que fariam, ou pensamentos cruéis, pensamentos negativos que não teriam se não fosse um ambiente de guerra. Não fariam e não teriam se não fosse um ambiente de guerra. Então, aqui começa uma parte mais específica com relação a essa visão global, né? Quando uma coletividade ela é agredida, né? Existe um direito de defesa, digamos assim? Quando vamos ler o livro Nosso Lar, que é o primeiro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo espírito, né, melhor escrito pelo espírito André Luiz através da psicografia de Franciscano de Xavier, ele vai, ele vai descrever que em setembro de 1939 soou os alarmes, umas sirenes lá no Nosso Lar, que é uma cidade do plano espiritual, e foi anunciado que estava começando a guerra aqui no planeta, a Segunda Guerra Mundial. E aí, no decorrer das páginas deste livro, ele vai trazer reflexões interessantes sobre essa questão da defesa,
né, da defesa das comunidades, né, das cidades, particularmente no caso aqui da cidade espiritual, da cidade do nosso lar. Então, André Luiz nos diz o seguinte: reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. E ele continua dizendo o seguinte, que esses povos, né, que se embriagam nas ideias negativas, aqui já não foi André Luiz que disse, aqui foi um assistente chamado Salustio, um dos servidores que trabalham na Câmara Retificadora, um dos colaboradores lá no nosso lar, dos trabalhadores, moradores também do nosso lar. Ele diz o seguinte, né, que ainda que consigam vitórias temporárias, servirão apenas para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Tem essa visão mais ampla né, porque esses ganhos, né, relacionados a território aqui na Terra, né, acaba por fazer com que o plano espiritual que está sempre acompanhando a nossa trajetória e orientando os espíritos que vão reencarnar, os missionários que vão reencarnar, a coletividade como um todo, intuindo os governantes da humanidade, para que essas pessoas possam, né, digamos, fazer com que seja superada essas atividades criminosas, né, seja reprimida. Então, André Luiz coloca aqui que quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Aqui já foi o Salusto que disse. Então, já que de cara fica claro que os espíritos eles estão sempre atentos, né? Tudo que acontece é um vínculo constante, o plano espiritual com o nosso plano aqui terreno. E interfere muito as coisas que acontecem aqui com essas cidades que estão aqui próximos, né, à nossa órbita terrestre, aqui ao nosso planeta terrestre, assim como o que eles fazem lá interfere muito, auxiliam muito aqui a humanidade, né, nas missões de socorro e outras atividades. Então, ele continua aqui, André Luiz, dizendo assim: observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Então, aqui fica claro, né, que as zonas superiores elas começam a se preparar para a defesa justa. Né? Quando um país injustamente, que é sempre injusto, né, pela compreensão espírita, a invasão de um país, né, em princípio a partir dessa compreensão que podemos ter o princípio geral, né, jamais iniciar uma agressão, a violência. Então a espiritualidade ela começa os trabalhos de auxílio de todos, né, tanto das pessoas que fazem parte do país agressor, também do país agredido, mas além do auxílio individual, né, vamos auxiliar cada uma das pessoas no planeta Terra, todos são espíritos irmãos, tem o auxílio também a um nível de manutenção da ordem global. Né? Então, um país está tentando criar desordem, né, no projeto global que temos para o nosso planeta, de evolução, de acordo com a lei do progresso. Então, é preciso a espiritualidade auxiliar que essa desordem seja contida. Então, André Luiz continua esclarecendo, né, que naturalmente esses países que iniciam a guerra, eles acabam se tornando núcleos de centralização, né, de espíritos afins, que se identificam com aquelas ideias, né, de fazer o mal, de invadir, e tudo que decorre da guerra. Então, isso, claro, sempre tem em todos os países, né, aqueles espíritos que vão conseguir, mesmo num ambiente desse, né, se manter equilibrados, não compartilhar,
né, de ideias beligerantes, de guerra, mas que muitos, num ambiente desse, acabam por serem arrastados, claro, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas arrastado no sentido de, pela vulnerabilidade, né, não ter bases sólidas, no sentimento de autoanálise, no autoconhecimento, se levando por ideias que vão colocando o outro como inimigo, o outro como inimigo, eles vão nos destruir, precisamos nos antecipar e destruir eles antes, ideias que vão minando os bons sentimentos, né, que nós devemos manter. Então, vai nos dizer aqui, concluindo, em continuação, que os falando aqui especificamente dessa parte em negrito, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então, é muito interessante esse relato que a espiritualidade ela está atenta e vai auxiliar. E mais específico ainda, é um outro ponto em que, também do livro Nosso Lar, em que o governador do Nosso Lar, ele vai fazer um pronunciamento e ele vai explicar que precisa de 30.000 servidores para o serviço defensivo do nosso lar, do planeta espiritual. Porque no plano espiritual também existem os espíritos que mantêm o pensamento. Né? Também no plano espiritual existem os espíritos que mantêm esse pensamento beligerante de guerra, ideias desequilibradas. Então, no plano espiritual, também é necessário os serviços defensivos. E é interessante que ele vai dizer, o governador nosso lá no pronunciamento, né, que precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. E ele continua dizendo que há serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. E ele diz que nas organizações coletivas é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Continuando, ele vai dizer que no nosso lar tem mais de 1 milhão, né, de espíritos devotados ao bem, a fazer o bem, e diz que ele bota uma pergunta retórica, né? Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Porque quando eclodiu essa Segunda Guerra Mundial, não só que os encarnados, né, se movimentaram para fazer a desordem, como os espíritos desencarnados também se movimentaram para fazer a desordem. E a cidade do nosso lar, prudentemente, teve que providenciar recursos, né, providenciar os trabalhadores para aperfeiçoar a defesa, né, vibratória, energética do nosso lar. Então, não podemos, portanto, disse o governador Solar, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado, porque lembramos naturalmente de Jesus, que sempre passou a mensagem de amor, de não violência, e que, mesmo quando preso, né, mesmo quando tentaram, quando agrediram, quando humilharam, ele não partiu, digamos, não resistiu fisicamente. Manteve a resistência moral, né? O equilíbrio moral, um nível elevado e excepcional de evolução, o máximo nível de evolução que nós tivemos de exemplo aqui na Terra, foi o de Jesus. Então ele refere aqui, sei que vocês lembram de Jesus, mas ele vai esclarecer. Sim, Jesus entregou-se à turba, né, a turba de amotinados, aquela quantidade de pessoas, né, que acabaram por decidir que ele deveria ser crucificado,
Mas Jesus fez isso, né, demonstrando a ideia máxima da lei de amor, mas sabia que isso não significava entregar o mundo à desordem e ao aniquilamento. Ele sabia qual era a missão dele e até que ponto era necessário para ele deixar os ensinamentos aqui na Terra e, e fazia de tudo na sua caminhada para cumprir os seus, os seus desígnios como governante do planeta Terra, que é Jesus. Mas aqui tem uma distinção interessante. Uma coisa é pensarmos numa legítima defesa em termos individuais. Outra coisa é pensarmos numa coletividade, porque uma coletividade é algo mais significativo. Não é só um indivíduo, porque um indivíduo, né, mesmo trabalhador no bem, mesmo, né, como o caso de espíritos muito evoluídos e missionários, se eles são eventualmente assassinados, a coletividade ela se mantém, né, mantém o nível de padrão da coletividade. Pode vir outros missionários. E a lei do progresso continua. Agora, o diferente é se uma coletividade inteira ela é, digamos, arrasada por uma guerra, por uma invasão. Isso afeta, perturba o progresso da civilização. Então, essa reflexão é muito. Essa reflexão, esse pronunciamento que a gente encontra no nosso lar, dá, nos permite reflexões interessantes. E aqui continua o governante do nosso lar a nos trazer mais informações sobre isso, sobre essa questão, né, de que o nosso lar ele é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Né? É claro que não é o objetivo, não é a defesa, né? Não é, porque eles sabem aqui, né, que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Mas tem que preservar, né? É preciso agir, usar a inteligência de acordo com a situação, com o contexto, ponderar, né? Porque quando a gente abre mão da nossa defesa, estamos aqui falando de um projeto individual, né? Mas quando nós deixamos de defender o projeto coletivo, aí já acaba por a gente não levar em consideração as pessoas todas que vão ser afetadas, né? Nós temos a nossa autonomia para dizer: "Não, é algo sublime", né, abrir mão, às vezes até da própria defesa, pela fé, pela convicção, mas às vezes quando se trata de uma coletividade, aí temos que ponderar, né, toda e a coletividade toda, né, não seria também, né, uma algo de acordo, né, com a lei do amor e da caridade, proteger as pessoas que estão sendo invadidas, né, que estão sofrendo barbaridades, né, com a invasão de um país externo, por exemplo. Então, aqui é a finalização do diálogo da comunicação do governador do nosso lar, que apenas iria destacar aqui, né, que ele chega a dizer assim, que quem não sabe preservar não é digno de usufruir, né? Então, para existir essa coletividade aqui na humanidade, né, são muitas pessoas que durante séculos e séculos, séculos e séculos foram colaborando paulatinamente a, para auxiliar o progresso da humanidade, né? E a espiritualidade, embora exista o livre-arbítrio, ela vai estabelecer limites, limites para esse livre-arbítrio, para que não afete o progresso geral da humanidade. Então, nós vamos também encontrar apenas uma rápida referência aqui faço ao livro
Os Mensageiros, que também vamos encontrar lá, depois podem conferir quem tiver interesse, que esse já é o segundo livro da série a série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que também André Luiz, num posto de socorro chamado Campo da Paz, ele vai encontrar fortificações, inclusive vai ver armas que são utilizadas, né, projéteis elétricos, e também Alfredo, que é o governante do posto da Paz, ele vai explicar que é importante a defesa, né, para a manutenção do trabalho do bem. Não é a defesa por defesa, é a defesa de um projeto de fazer o bem. É preciso. Então, apenas aqui para a gente, que a gente falou do plano espiritual. E será que na Terra encontramos alguma informação relacionada, né, a essa ideia de defesa, quando ocorrem guerras aqui na Terra, né? Então, nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, um livro muito interessante que conta a história da humanidade sob uma perspectiva mais ampla, sobre a visão também dos espíritos que estão governando a humanidade. Então, Emmanuel vai nos dizer que vai falar sobre Maomé, que tinha a missão de reunir todas as tribos árabes sobre a luz dos ensinos cristãos. E após explicar que Maomé ele acabou não conseguindo superar, era um espírito missionário, né, espírito evoluído para poder ter sido transmitida uma missão para ele, né, tão importante, mas que é, ele não conseguiu superar algumas inferioridades que ele ainda tinha. Então, por isso que nas lições, né, acaba por ter ali o perfume cristão, como diz aqui, o perfume cristão, né, de fazer a caridade, como tem na religião que Maomé nos trouxe à Terra, de não ter determinados vícios, mas ao mesmo tempo, como quando vamos, né, estudar a história de Maomé, vamos ver que ele começou a impor, né, a ideia religiosa que ele trouxe à Terra por meio da força e da violência aos que não queriam se submeter. Então, isso para contextualizar, para dizer o seguinte, que Emmanuel vai nos dizer aqui nessa parte final, que como sabemos na história aqui da Terra, a partir de Maomé, essas primeiras conquistas dele, essa conquista se expandiu tanto que conquistou boa parte ali da Ásia e também boa parte do norte da África, e que chegou inclusive aqui à Península Ibérica, por meio dessas invasões, dessas conquistas, chamada jihad, né, a guerra para submeter os infiéis. Inclusive, tomando aqui Portugal e a Espanha. E os espíritos superiores vão esclarecer que somente não seguiram caminho além dos Pirineus, desculpem, ou seja, a divisa entre a Espanha e a França, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Então, vem nos esclarecer que a espiritualidade, ela coloca limites, e está sempre trabalhando, né, por meio, intuindo as pessoas aqui na Terra, uma inspiração, né, os governantes, os líderes da humanidade, organizando as reencarnações para que espíritos que possam cumprir determinadas missões possam auxiliar vários espíritos, não é só um ou outro que ajuda, são vários, sempre uma coletividade de espíritos que vem auxiliar. Então, vem aqui mais uma vez, a partir dessa leitura, nos trazer reflexões de que a espiritualidade ela tem que buscar defender o progresso da humanidade e muitas vezes pela defesa militar para que determinados grupos que vão desorganizando os territórios por quais passam, invadem, sejam delimitados, né, nesse objetivo destrutivo. Então, também teve o caso de Joana d'Arc, por exemplo, que ela é conhecida a história de Joana d'Arc, que ela lutou quando já tinha uma guerra de aproximadamente 100 anos,
em que ela foi responsável por liderar a França quando já estava quase sendo submetida pela Inglaterra. Ela iniciou ali lutas que foram muito importantes, liderou o exército francês em lutas muito importantes, para que a França pudesse se manter independente da Inglaterra. E aqui na Joana de Anjos eles esclarece, né, que Joana d'Arc abandonou sua modesta aldeia e conseguiu libertar a França da dominação inglesa, embora pagando com a vida a grandiosa revolução do amor de que lhe falaram as vozes imortais. É bem conhecido que ela ouvia as vozes, era médium, que auxiliou esses espíritos evoluídos, auxiliaram através da mediunidade que ela liderasse os exércitos para manter a independência da França. Então, aqui também o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz referência, né, à nobre figura de Joana d'Arc, cumpriu a elevada missão, adstrita aos princípios de justiça e de fraternidade. E também aqui o Espírito Viana de Carvalho, né, no livro Médiuns e Mediunidades, ele também refere que Joana d'Arc mudou o curso da história da França, guiada pelas suas vozes. Então, podemos concluir que os espíritos evoluídos, né, nos passam informações de que sim é possível se pensar, né, na ideia de legítima defesa coletiva, porque assim como a gente viu no nosso lar, ali no livro Os Mensageiros, agora nesse caso do limite à expansão da militar islâmica, no limite, né, à invasão da Inglaterra à França, contida em boa medida pela liderança de Joana d'Arc, que a espiritualidade está sempre a nos auxiliar, desde, né, de nós individualmente, cada um de nós, seja na nossa casa, seja no centro espírita, seja no nosso trabalho, de acordo com as nossas necessidades e a nossa sintonia vibratória, que permite nosso auxílio, e também a espiritualidade está auxiliando como um todo, né, a humanidade e as coletividades, para que o rumo do planeta seja sempre de acordo com a lei do progresso e com a lei de amor. E que mesmo quando espíritos decidem criar desordem, os espíritos superiores, com muito trabalho e aproveitando dos bons sentimentos e da inteligência, naturalmente, dos governantes, dos líderes aqui das nações e também da população, que precisa apoiar, busca fazer com que essa atividade de invasão dos outros países seja delimitada e seja resolvida para que a paz se reestabeleça e não seja arrastadas mais e mais pessoas para as ideias, né, de ódio, de raiva, de violência, que a guerra acaba por atrair fortemente. E, para finalizar, lembramos que tem tem no Novo Testamento, em Mateus capítulo 13, versículo 30, né, a parábola do joio e do trigo, em que vai nos dizer que mesmo que o joio e o trigo eles cresçam juntos, né, como nos diz aqui, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, mas que no momento de colher, né, vai ser separado, porque vai ter um limite. Então, mesmo que temporariamente, né, vejamos ali situações que são muito, de muita violência, de muita crueldade, isso tem um limite, de acordo com as leis naturais, que os espíritos superiores vão, eh, vão cumprindo e nos auxiliando a jamais esquecer que Jesus é o governante do planeta e está sempre conosco, nos auxiliando, desde a formação do planeta
terra, como nos diz também no livro A Caminho da Luz, até o momento atual, cabendo a nós mantermos sempre a fé, compreendendo o funcionamento dessas leis divinas e nos fortalecendo para sempre buscar consolar-nos e consolar os outros, no sentido de que todos esses desafios são temporários e só o amor é eterno, que devemos então desenvolver no nosso coração para podermos partilhar da mensagem de Jesus para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos.